Introdução à clonagem em animais. A clonagem em animais, por meio da transferência nuclear por células somáticas, TNCs, é um tema complexo e de grande interesse por diversas áreas, como melhoramento genético e biotecnologia. É uma pesquisa fundamental. Essa técnica envolve a substituição da cromatina de um óvulo maturato pelo núcleo de uma célula retirada do animal a ser clonado. Apesar das controvérsias e debates sobre a clonagem, a tecnologia oferece oportunidades promissoras para a preservação da espécie, em extinção e criação de animais transgênicos e geração de células ou tecidos para fins terapêuticos. A evolução da clonagem animal pode ser comparada a uma modalidade esportiva de resistência, com a superação de obstáculos técnicos e biológicos para produzir um clone que sobreviva até a vida adulta. A revisão da literatura sobre a biotecnologia destaca a TNC como uma técnica mais utilizada, mas ainda sujeita a complicações e erros, devido à relativa novidade e baixo desenvolvimento embrionário nos dias atuais. Esse resumo aborda de forma sucinta os desafios e avanços relacionados à clonagem animal por TNCs, ressaltando a importância e a limitação dessa técnica na atualidade. Definição. A palavra clone vem do grego clon e tem um significado de broto. Ela é definida para representar as técnicas assexuadas de excertia e brotamento para a multiplicação de plantas. A clonagem passou a ter outro significado com o aprimoramento das técnicas de manipulação de embriões. Em animais, a clonagem pode ser definida como a produção de indivíduos geneticamente idênticos. História e evolução. Inicialmente, a transferência nuclear foi sugerida por Spain em 1938 para observar se a cromatina mudava durante a diferenciação nuclear. Em 1952, Brink e Kinsey realizavam a primeira transferência nuclear em anfíbios. Com isso, fez desses animais um modelo biotecnologia. Em 1981, Williams e Hope relataram o nascimento de mamíferos e embriões reconstituídos como camundongos. Grant e Salter, em 1983, foram pioneiros na reconstrução de embriões mamíferos com transferência nuclear, uma técnica que usa microcirurgia e uma fusão celular. O primeiro mamífero nascido dessa técnica foi a ovelha em 1986, por Williamson. Essa técnica levou ao nascimento da ovelha Dolly, o primeiro clone de um animal adulto. No Brasil, a clonagem de bovinos começou em 2001, com a Vitória, o primeiro clone da célula embrionária. Em 2002, nasceram o Marcolino, da USP, e Penta, clones da célula de jovens adultos, respectivamente. Bela, da USP, uma bezerra Nelore, nasceu em 2003, e em 2012, o cavalo Turbante, Jó, o primeiro clone equino brasileiro. Aplicações e perspectivas atuais. A clonagem é empregada comercialmente em rebanhos para gerar cópias genômicas de animais de alto valor genético. Concentra-se principalmente em rebanhos de elite e em animais com características especiais. Além disso, sua aplicação estende-se à preservação de espécies ameaçadas de extinção. A clonagem terapêutica emerge como uma área de pesquisa promissora na utilização de transferências nuclear. O termo clonagem terapêutica refere-se ao uso de transferências nuclear para conduzir células ou tecidos que podem ser utilizados em diferentes formas de terapia, incluindo o tratamento de doenças degenerativas traumáticas de origem genética. Técnica da clonagem, transferência nuclear de células somáticas. A complexidade da clonagem é evidente devido ao vasto número de variações entre as etapas, resultantes das metodologias diversas adotadas por diferentes grupos de pesquisa. Além disso, a diferença específica de cada espécie contribui para uma ampla variação de resultado, especialmente no desenvolvimento até o estágio do plastócito. Obtenção e maturação dos oócitos receptores. A obtenção e a maturação dos oócitos receptores essenciais para a produção de embriões por transferência nuclear. Destaca-se a importância das qualidades dos oócitos para a reprodução nuclear e desenvolvimento embrionário inicial. A maturação pode ocorrer em vivo, após a ovulação, ou in vitro a partir dos oócitos receptores de folículos antral. A condição de maturação in vitro e a escolha entre maturação em vivo depende da espécie e os custos relacionados à superovulação e à colheita, do que limita a produção em largas escalas para fim de clonagem. Seleção e preparação das células doadoras do núcleo. A origem do núcleo doador usado na transferência nuclear pode afetar significativamente a capacidade de desenvolvimento dos embriões reconstruídos até o estágio de blastocito, assim como o desenvolvimento fetal após a implantação.
Pesquisas demonstram que a célula somática de diferentes tecidos e de idades pode ser utilizadas com sucesso em programas de transferência nuclear, indicando que diferentes células doadoras podem ser reprogramadas. Atualmente, na clonagem somática, células obtidas de diversos tecidos e animais de diferentes idades estão sendo utilizadas como fonte doadora de núcleo, incluindo fetos, recém-nascidos, jovens, idosos e até mesmo animais mortos após um período relativamente curto. Coordenação do ciclo celular da célula doadora de núcleo e citoplasma receptor. A coordenação do ciclo celular entre o núcleo da célula doadora e citoplasma do ócito receptor é crucial para manter a correta ploídia após a reconstrução celular. Isso ocorre através do efeito fator promotor de maturação sobre o núcleo. O complexo proteico, que regula a duplicação e divisão celular durante o ciclo celular, processos nucleares e citoplasmáticos ocorrem exigindo uma coordenação precisa. O ciclo celular é dividido em fases como G1, S, G2 e M, com a replicação do DNA ocorrendo na fase S. Na clonagem somática por injeção nuclear intracitoplasmática, a introdução do núcleo em fase G1 no ócito enucleado em metafase 2 expõe o núcleo a altos níveis de MPF, facilitando as modificações nucleares necessárias para a programação e desenvolvimento do embrião. Enucleação. A enucleação é um procedimento cirúrgico no qual o globo ocular é removido. Geralmente, esse procedimento é realizado em casos de tumores oculares, lesões graves ou doenças oculares que não correspondem aos tratamentos. Reconstrução dos embriões. Fusão de célula doadora e ócito receptor. Os métodos mais comuns para a reconstrução de embriões para transferência nuclear são a microinjeção e a fusão celular. A fusão pode ser feita usando impulsos elétricos, lipossomos e vírus inativo. A eletrofusão é preferida, pois resulta em uma fusão eficaz. Após a transferência nuclear, o núcleo da célula doadora é inserido no citoplasma receptor. Um pulso elétrico promove a fusão das membranas, resultando na formação de um novo complexo. Os parâmetros para a eletrofusão, como a duração e intensidade dos pulsos, variam de acordo com a espécie e tipo de célula. O contato direto entre a célula doadora e o ócito receptor é crucial para o sucesso do procedimento. A ativação dos ociosos receptores. A ativação dos ociosos receptores é um processo fundamental na biologia celular. Os receptores ociosos são proteínas especializadas que se encontram na superfície das células e que são responsáveis pela detecção de sinais químicos. Quando esses sinais se ligam aos receptores, desencadeiam uma série de eventos no interior da célula que podem levar a diversas respostas, como a divisão celular, a morte celular ou a produção de determinadas proteínas. Este processo é essencial para a comunicação e o funcionamento adequado das células e do organismo como um todo. Cultivo e transferência de embriões reconstituídos para fêmeas receptoras. Após a fusão e ativação, os embriões reconstituídos são cultivados in vitro até o estágio de blastócito. Nesse estágio, suas células têm funções diferentes e estão preparadas para a implantação no endométrio. Em geral, o cultivo in vitro requer uma suplementação de componentes, os quais podem auxiliar no desenvolvimento, mas que por um período longo de exposição podem alterar negativamente a qualidade do embrião. Complicações da clonagem. Elas incluem a baixa eficiência na produção de clones por transferência nuclear, bem como as grandes variações nos resultados. Mesmo quando as mesmas condições de clonagem são utilizadas, essas complicações afetam os embriões produzidos. Aí vai ser desde o estágio de pré-implantação até o desenvolvimento pós-natal dos animais clonados. Patologias associadas à técnica. Durante a gestação e após o nascimento de animais produzidos pela técnica, diversas anomalias são observadas devido à reprogramação incompleta e expressão gênica anormal. Entre as principais estão cardiopatias, placentação anormal, deficiência imunológica, disfunção renal, alterações metabólicas e hipertensão pulmonar. Mortalidade embrionária. A mortalidade embrionária acontece em sua maioria nos estágios iniciais e finais da gestação. Perdas fetais em estágios avançados são consequências da disfunção placentária que leva à formação de hidroalentoide e o aparecimento de placentomas maiores e em menores quantidades, aumento na espessura do cordão umbilical e membranas placentárias endematosas.
Problema de saúde e neonatal. Refere-se às condições médicas que afetam recém-nascidos, geralmente dentro das primeiras 4 semanas de vida. Esses problemas podem ter prematuridade, baixo peso ao nascer, complicações respiratórias, infecções anomálias congênitas, entre outros. A atenção neonatal é crucial para diagnosticar e tratar essas condições precocemente, garantindo o melhor prognóstico para o bebê. A equipe médica especializada em neonatologia desempenha um papel fundamental no cuidado e na recuperação desses pequenos pacientes. Desenvolvimento das crias nascidas. Em animais clonados, entre a primeira semana ao 4º mês de vida, há algumas variedades de problemas que podem levar à morte. De acordo com pesquisas, 59 bezerros clones nascidos, 69% desenvolveram normalmente até sua fase adulta. Após avaliarem e compararem as novilhas clonadas e não clonadas, não foi observado nenhuma alteração e também demonstraram que elas são férteis usando a monta natural ou a inseminação artificial. Os clones bovinos também foram avaliados e não foi verificado nenhum efeito negativo quanto à libido e à produção de sêmen. Por conta de distúrbios endocrinológicos, foram relatadas dificuldades no parto na clonagem. Com isso, o aumento de corticosteroides aumentaram a chance de sobrevivência, induzindo ao parto ou preparando-o para a cesariana. As taxas de desenvolvimento in vitro e in vivo de embriões clonados a partir da célula diferenciada permanecem baixas.